Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. A todos que nos veem e ouvem, meu abraço de paz e de um feliz final de semana. Que o dia do Senhor, que celebramos, nos dê sempre a alegria de podermos encontrar com Cristo ressuscitado, viver o encontro com Ele na palavra, com os irmãos e irmãs e alimentar-nos do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia. É uma alegria poder partilhar com todos algumas reflexões desse final de semana. Aliás, nessa semana também eu quero agradeço de coração a oportunidade que é dada à nossa arquidiocese de receber aqui no Rio de Janeiro o primeiro seminário de comunicação para os bispos do Brasil. Na próxima terça-feira, dia 12, até o próximo sábado, nós teremos oportunidade de ter aqui no Rio de Janeiro, em volta de 80 bispos que estarão aqui participando de um seminário de comunicação que foi querido pelo Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, que pediu à CNBB, a Comissão Episcopal para a Comunicação Social, e que a Arquidiocese do Rio de Janeiro está acolhendo com muita alegria no Centro de Estudo do Sumaré. A todos os bispos que estarão participando, as nossas boas-vindas. E aqueles que não podem participar devido a compromissos, poderão também participar diretamente aí da sua casa, pela internet, pelas transmissões da Web TV, que poderão ter essa oportunidade, além das reportagens das várias emissoras de televisão e de rádio ligadas à igreja. O primeiro seminário de comunicação para os bispos do Brasil antecede ao 7º mutirão de comunicação, que é a outra semana. E desde já também eu sei que tem muitas pessoas que já estão acostumadas a participar do mutirão de comunicação, que estão se preparando para participar. Semana que vem, portanto, a outra semana, que coincide também no Rio de Janeiro com o 50º curso de canto pastoral. 50 anos que nós temos o curso de canto pastoral, que também teremos naquela mesma semana. Mas a semana agora é o Seminário de Comunicação para os Bispos do Brasil, que tem um tema muito interessante: comunicação e evangelização no contexto das transformações culturais provocadas pelas novas tecnologias. Teremos pessoas que irão falar tanto aqui do Brasil, como da América Latina, como da Europa, e a presença do presidente, do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, que é o Dom Cláudio Mariacelli. É um momento de rezarmos, estarmos juntos, e muitos, tanto bispos como também padres e quem mais quiser, poderão acompanhar através da internet muitos e muitas, tanto conferências como encontros nesse primeiro seminário. Louvamos a Deus por essa oportunidade, e isso já nos ajuda a entrarmos no clima do 7º mutirão de comunicação, que acontecerá na PUC, do Rio de Janeiro, começando no próximo domingo à noite. Então são fatos, são acontecimentos que nos ajudam a viver intensamente a nossa vida e também nos desafiam nesse momento atual da história que nós vivemos. E nesse final de semana, a palavra de Deus que nós estaremos ouvindo, ela vai nos colocar um aspecto muito interessante, que é uma pergunta, acho que todos nós nos fazemos. Por que todo mundo tem oportunidade de acesso, de escuta, de proclamação, de acolhida da palavra de Deus, mas nem sempre vemos que as pessoas vivem a sua fé ou colocam em prática a palavra de Deus? Essa pergunta que também marcou um pouco a primeira comunidade cristã, e Jesus responde com uma parábola que começa um pouco todos os discursos, os sermões que Jesus tem com relação a parábolas, que é a parábola do semeador. Está no Evangelho de Mateus 13, 1 a 23, que nós estamos ouvindo nesse final de semana. Tem a versão mais curta ou a mais longa, mas sempre é sobre a questão do semeador. Todo mundo conhece,
saiu o semeador a semear e espalhou a semente. E uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu no solo pedregoso, outra parte no meio dos espinhos e outra parte em terra boa. E depois Jesus explica justamente essa parábola para os seus discípulos, né? O que significa essa semente? Que é a palavra de Deus, que cai nos diversos tipos de corações, diversos tipos de vida, e que conforme o tipo de terreno que encontra, ela dá fruto, ou ela apenas é superficial ou não. Meus irmãos e irmãs, eu creio que todos nós que vamos participar, que vamos escutar, estaremos escutando a palavra de Deus desse final de semana, devemos ter uma consciência muito clara. A palavra de Deus é a semente que cai em nosso coração, cai em nossa vida. E ela dá fruto conforme o tipo de terreno que existe. É claro que nós sabemos que hoje também existem maneiras de nós trabalharmos o terreno. E talvez seja aí o grande segredo de vermos como é que nós trabalhamos o terreno do nosso coração, da nossa vida, para receber a palavra de Deus. É interessante porque essa palavra, ao mesmo tempo que ela é semente que cai no terreno do coração, também é uma palavra que trabalha o nosso próprio coração, mas evidentemente que sempre supõe a nossa abertura à graça de Deus. Tudo é dom de Deus, tudo é graça, mas supõe que nós também digamos o nosso sim, que nós nos coloquemos disponíveis e não tenhamos medo de deixar com que a palavra do Senhor ilumine os nossos caminhos e as nossas vidas. No meio de tantas situações, fanatismos, interpretações errôneas e tantas coisas mais, eu sei que há muita confusão no coração de muita gente, mas com aquela certeza da igreja que vai nos conduzindo, nos mostrando o caminho, cabe a nós estarmos abertos e deixarmos com que essa palavra de Deus realmente ilumine, conduza e frutifique em nosso coração. Muita gente, muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, nem sempre tem o coração aberto para a palavra de Deus. Nós sabemos que o diferencial, que a palavra de Deus, que nos vem pela tradição, pela escritura, deve encontrar um coração aberto e que seja a boa terra, onde possa brotar, crescer a vida nova. Como nós vamos ouvir justamente no Evangelho desse domingo. Que, aliás, também fala que essa palavra é uma palavra eficaz. Nós iremos ouvir na leitura primeira, de Isaías 55, 10 a 11, justamente que, como a chuva e a neve caem do céu e não voltam sem ter regado a terra, assim também, não é? É a palavra que sai da minha boca, isso já está no Antigo Testamento, em Isaías. Ela não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Portanto, o Evangelho e a leitura de Isaías têm esse relacionamento. A palavra de Deus é uma semente eficaz que, assim como a chuva cai e molha a terra, assim também a palavra de Deus cai e vem em nossa vida. Porém, ela sempre cai na terra. Sempre onde cai, ela começa a dar frutos. Se é terra de pedregosa, que tem pouca terra, mesmo aí ela brota. Pode não ir para frente, mas brota. Mesmo se cair no meio das pedras ou no meio dos espinhos, ela brota. Mesmo que se caia na beira do caminho, que as aves do céu vêm, comem, nem dá tempo de brotar, mas é boa semente. Portanto, a grande questão, a grande pergunta que nós temos hoje na palavra de Deus, na liturgia desse domingo, é: que tipo de terra somos nós? Que tipo de acolhida nós temos à palavra de Deus em nossa vida? É claro, meus irmãos e irmãs, que a resposta, e é que se transforma em oração, que a leitura deve nos conduzir à oração, é: Senhor, que eu seja a boa terra, que eu seja esse terreno bom, que eu seja a boa terra onde a tua palavra caia e possa brotar, possa frutificar nesse tempo que eu tenho da minha vida. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não têm essa abertura de coração para deixar essa palavra de Deus brotar no seu coração, na sua própria vida e ser uma nova pessoa.
ter uma nova vida, ver realmente que ali vai brotar essa nova vida como brota a semente que cai em terra boa. Às vezes nós podemos constatar que é nosso terreno, o terreno do nosso coração, ou está meio cheio de pedras, ou está muito cheio de espinhos, ou então é como se fosse o asfalto que a ave vem e come a semente. Mas nós somos chamados a deixar com que o Senhor, e pedir ao Senhor que possa escavar e fazer esse terreno do nosso coração, que é duro, ou cheio de espinhos, ou é terra dura demais, possa ser uma terra boa. E mesmo em terra boa, ainda tem uma variedade, 30, 60, 100 por um. Nem sempre tudo brota da mesma forma. Cada um tem carismas, tem dons. Mas é aquilo que nós pedimos hoje ao escutar essa palavra. Nós vamos compreender dessa forma como que existem pessoas que às vezes estão na igreja, escutam as mesmas coisas e depois não fazem aquilo que são chamados a fazer. Acabam praticando o mal, acabam muitas vezes andando pelos caminhos errados, porque evidentemente que a palavra é boa, a semente é eficaz, ela realmente como a chuva molha a terra, porém depende do tipo de terreno que temos no coração, que temos em nossa vida. Eis justamente a palavra que nos chama hoje a essa mudança, essa transformação, meus irmãos e irmãs, para acolhermos e vivermos com o Senhor. A segunda leitura desse final de semana é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 23, e que fala um pouco dessa nossa vida, que os sofrimentos da vida presente não têm proporção com a glória futura que nos deve ser manifestada. Passamos sim pelas dificuldades, pelas provações, e por isso fala aqui da criação que espera ansiosamente a manifestação, né, dos filhos de Deus. Né? Portanto, é o chamado com que toda a criação também participe disso tudo, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto, né, até o presente momento. Né? Mas não só ela, mas também nós gememos aguardando a adoção e redenção do nosso corpo. Então a palavra de São Paulo aos Romanos recorda para nós que esse desejo que está em toda a nossa história, em toda a nossa vida, no próprio mundo, sobre a redenção. E essa palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, a palavra, o Verbo eterno, vem justamente para trazer essa vida para cada um de nós. Não deixemos passar em vão esses momentos, meus irmãos e irmãs. Não deixemos passar em vão a nossa escuta da palavra nas celebrações da missa, da Eucaristia, ou outras celebrações que temos, os sacramentos em nossas comunidades. Ou mesmo a Alexia Divina, deixemos com que a palavra de Deus ilumine, nos mostre caminhos e caia na boa terra, onde floresça uma vida nova no coração de cada um de nós. Eu que desejo a você e a todos os seus, caríssimos irmãos e irmãs, nesse final de semana, nesse dia do Senhor, para que ao participar da missa com a sua comunidade, com seus familiares, participar desse momento que você se alimenta da palavra de Deus, da Eucaristia, devido com os irmãos e irmãs, você possa também ver essa palavra que frutifica e dá vida nova no seu coração. Faz você viver intensamente nessa graça de Deus e ver a vida ser transformada cada vez mais. E a todos os bispos que estão vindo para o seminário também nossas boas-vindas, e vocês que me veem e ouvem, rezemos e rezem por esse primeiro seminário de comunicação para os bispos aqui no Rio de Janeiro, como eu dizia logo no início do nosso programa. A todos vocês, irmãos e irmãs, que o Senhor abençoe, conduza, ilumine por todos os caminhos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.